No episódio de hoje você vai aprender com a gente, com esse podcast, como e o que fazer para ser um empreendedor de sucesso com alguém profissional, né? E começando da forma correta, com a contadora aqui ao nosso lado, você vai ver o quão é importante esse profissional da área de contabilidade. Então fica ligado até o final desse podcast, porque você vai aprender muito aqui, muito mesmo. Verdade. É isso, Marquinhos? É isso aí, e é do verdade. meu lado, nosso parceiro de sempre, Marquinhos. Seja bem-vindo também à nossa casa. É isso aí, cara. É sempre bom, né, estar aqui nessa mesa, né? Sempre aqui à nossa frente senta pessoas, né, que têm bastante know-how, de peso, bastante know-how para passar para os nossos seguidores, as pessoas que nos acompanham, conhecimento e uma direção, né, para eles ter um norte. O norte, é isso mesmo. É verdade, então... um norte para seguir a sua empresa. E cara, você sabia, só uma curiosidade, você sabia que o contador, ele conhece mais da sua empresa do que você mesmo? É verdade. E é isso aí. Eu digo por experiência própria. É com essa pessoa que nós vamos conversar hoje, né? É verdade, é com ela mesmo, a contadora de sucesso aqui na nossa região, a melhor contadora, ganhou vários anos aí com o prêmio de melhor contadora, então você vai aprender com ela aqui. Mas seja bem-vindo à nossa casa. Antes de tudo, antes de começar, tem que fazer o que, Wally, no vídeo? Curtir, isso mesmo. Aí, mano. Deixa o seu like, comenta, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Pessoas que você conhece, né, Marquinhos? Que ela conhece, claro. Que quer abrir uma empresa, não sabe como, né? Não sabe como começar do jeito certo. Então compartilha esse link aí com essas pessoas, 5, 6 no máximo que você puder. E traz essa pessoa para aprender também com essa aula hoje do Nortecast. Eu tenho certeza, Guilherme, que vai sair de insights aqui, que a galera vai olhar, poxa, isso aqui eu lembro de fulano aqui, ele precisa ouvir isso, aí vai mandar. Verdade, isso é. E a gente mesmo aprende. Depois a gente fica lembrando, claro, né, Marquinhos? Sim, e aplica, né? E aplica. E a gente só cresce com cada podcast desse. Sim, Jaqueline, seja bem-vinda à nossa casa. É um prazer receber você. Jaqueline. Gente, com essa recepção eu não tenho como agradecer e tenho certeza que o podcast será maravilhoso, né? Principalmente por os elogios. Aí fico muito feliz e eu espero conseguir contribuir de uma maneira muito positiva para todo mundo que está nos assistindo e ouvindo também, né? Fiquei muito feliz, de verdade, pelo convite, viu? Que legal. E toda essa alegria aqui com o Ala ali, atrás, né? O Ala que fica nos bastidores. Nos bastidores dos bastidores mesmo, mas o Ala é um profissional sem igual. E eu fiquei muito feliz, de verdade, pelo convite. E espero, de verdade mesmo, contribuir muito, muito, muito com o Nortecast de hoje, com o episódio de hoje. Vai muito mesmo. E esquecemos de dizer que ela é professora universitária, né? É diretora na CDL também? Sou diretora. Diretora de finanças? Sou diretora financeira na CDL de Afogados. Diretora financeira. O que mais? Vai dizendo aí. Sou diretora financeira na CDL, sou professora universitária aqui na região de Afogados. Tenho um escritório de contabilidade. Empreendedora. Isso, o escritório empreendo no escritório contábil. Também trabalho com consultoria, né, para empreendedores. E estou com alguns projetos, né, que posteriormente poderemos falar. E a gente segue, né? Também tem vínculos aí junto à região e tal. Mas a gente tenta fazer um trabalho legal, pegando todos esses nichos, né? Um pouquinho de cada e tentando fazer um trabalho bem legal. Eu sou suspeito de falar, Marquinhos, porque assim, ela é nossa contadora também. Que bom escutar isso, porque eu digo, será que pode falar? Né? Vou ficar aqui na minha. Ficar aqui, tranquilo. Ela é nossa contadora do Ponte do Açaí, e eu sou suspeito de falar e dizer que é boa, né? Então, não vou falar, mas vou falar, que é a melhor da região mesmo, e o prêmio que ela recebeu foi à altura, né? Eu agradeço, é um privilégio escutar isso de você, né? É um privilégio mesmo. A gente que tem um contato não só com parceria do trabalho, né? Como amigo também. Isso é construído. E a gente cria, acho que o principal papel do contador é passar para o cliente confiança.
e que ele consiga confiar no nosso trabalho, né? Então, espero, Guilherme, que eu, como contadora, consiga passar isso para você, para a Isabela, que está em casa nos assistindo. Então, eu fico muito feliz em escutar isso de você, Isabela. Então, fico muito feliz em escutar isso de você, e eu tenho conseguido trazer isso dos clientes, esse contato, né? Anteriormente, antes da gente começar aqui, começar a conversar, estava falando até para Guilherme que a gente gosta disso. O meu perfil de trabalho é contato, é sentar com o cliente e conversar. Então, faz com que a gente se a gente se una mais e o trabalho flua. E o meu princípio... Fica mais humano, né? Isso mesmo. E eu consigo, mais do que tudo, conseguir sentir do cliente o que ele quer passar para mim. Porque, primeiro que tudo, se ele me procura, ele quer o quê? O sucesso. Isso. Né? Então, já passou o tempo de contador ser o quê? Ser aquela pessoa que emite o boleto, que passa as guias para pagamento, que não tem um contato com o cliente, que não contribui com a empresa do cliente, que só pega o faturamento e acabou. Já passou disso. Tenho percebido que os contadores hoje têm feito de uma maneira bem diferente. E eu trago isso até para a própria sala de aula, para os alunos fazer isso, né? Porque eles têm o calor humano, para trazer humanidade para a nossa profissão. Então, é importante, é muito importante, sim. Legal. Jaqueline, hoje, assim, quem conhece Jaqueline Kiduti hoje não sabe pelo que passou, o caminho que trilhou, né? Você hoje tem um escritório, reconhecida na cidade, na região também, mas nos conta um pouquinho, né, Marquinhos? Sim. O pessoal quer saber, a gente quer saber como foi que começou tudo isso, da onde veio, quem foi que lhe incentivou, né? Como foi que surgiu essa ideia? Eu vou ser contador, eu vou fazer ciências contábeis. A contabilidade caiu um pouco de paraquedas no meu colo, assim, eu não sabia. De início mesmo, sempre gostei muito de exatas, sempre gostei de números, mas eu não sabia necessariamente o que eu queria. Isso é raridade. Eu gostava. Só que o que é que acontece? Minha mãe nunca teve condições financeiras em pagar uma faculdade para mim. Então, eu nunca tive uma perspectiva de fazer uma faculdade. Então, minha mãe era formada em, como é que fala na época? Em magistério, professora, né? Que era a profissão do pobre, que ela até dizia para mim várias vezes. Que tinha nas escolas ainda. Isso mesmo. Antigamente tinha o técnico em contabilidade, ou você era técnico em contabilidade, ou você tinha o magistério. Então, na época, ela optou por ser magistério. Então, ela queria que eu fosse professora, porque era um desejo dela, porque era a profissão do pobre, ela não teria como conseguir pagar uma faculdade. Para mim, nunca conseguiria sair de Afogados da Engazeira para se formar. E daí, a contabilidade veio surgindo como? Eu trabalhava em uma loja de material de construção na cidade, trabalho desde os meus 12 anos de idade, trabalhava com minha tia na floricultura, saía da escola, ia para lá na parte da tarde, ajudar ela a fazer as flores. Era uma floricultura familiar, era bem pequena na época, mas aí eu ajudava para ganhar um trocado no final do mês. Recebia esses benefícios do governo federal, como ajuda também. Minha mãe vendia tapioca, porta a porta, para nos sustentar. Meu pai era marchante. Então, chegou um tempo, eu não vou me emocionar porque vocês sabem que mãe não está mais aqui hoje, mas ela sempre foi um espelho para mim de luta, né? De esforço e tudo. Então, acho que pelo esforço dela diário, de lutar por a gente, pelos filhos, somos em 3, eu sou a caçula, a única formada na família, que tem uma graduação, meus irmãos não têm, mas conseguiram trazer uma profissão para a vida deles. Hoje eles são empreendedores de sucesso, são empreendedores também. Juliano eu conheço. Juliano, isso, né? Então, acaba que foi construindo, não estava no nosso sangue, mas foi construindo, mas minha mãe ensinando a vender tapioca, porta a porta para amigos. Aí foi passando, comecei a trabalhar nessa loja de material de construção, que eu consegui um recurso financeiro a mais. E daí foi onde eu trouxe a possibilidade de fazer uma faculdade. Eu sempre tive desejo de fazer engenharia civil. Por causa dos números, eu achava bonito. Acho que os traços, os riscos das obras e tal, do projeto. Então, por esse motivo, eu queria engenharia. Mas, com o tempo, fiz a prova em Serra Talhada, me formei em Serra Talhada, na FIS. E daí, eu fiz para Direito e Contabilidade. Fiz realmente sem saber como iria ser o resultado. Porque eu digo, eu não estudei, como é que eu vou fazer? Isso você tem quantos anos, Jaqueline? Eu tinha, Guilherme, 19. Caramba, 19 anos. 19 anos. A idade que você não sabe, assim, muito bem, né? Não tem claro ali o que é.
Aí o direito seria aquela profissão que todo mundo quer, o pai quer o filho formado, ou o médico ou o advogado, né? Então, hoje ainda nossa profissão ainda não é tão reconhecida, mas vai ser, eu tenho certeza que será. Quem está nos assistindo e escutando, é uma profissão que realmente é necessária hoje para o mercado. É uma profissão que é necessária. Então, aconteceu, passei em ambos, só que direito era pesado financeiramente. E daí eu optei por contabilidade. No primeiro período eu não gostava e assim foi caminhando. Quando chegou no terceiro período eu me apaixonei, né? Pelo débito e o crédito, que é a entrada e a saída, né? De maneira bem específica, né? É justamente o dinheiro que você recebe e a despesa que você tem. Só para quem está nos assistindo, débito e crédito na contabilidade é totalmente diferente do que a gente conhece. É o inverso, né? Isso mesmo. Isso começou por isso que para mim foi interessante. Por que o inverso, né? Por que o inverso? Então, aconteceu que fui gostando isso, eu estava nesse empreendimento, nessa loja de material de construção, e daí eu desejei sair. Comecei a trabalhar numa cooperativa aqui da cidade, comecei trabalhando nela, e daí trabalhava para pagar a faculdade, literalmente. O salário mínimo que eu recebia na época era só para pagar a faculdade. Me formei, daí eu tive algumas decepções, principalmente por não ter incentivo de algumas pessoas que eu pensei que iria ter. A gente pensa que não tem. Eu pensava que eu não iria escutar isso nunca. Você não vai conseguir. Você não tem capacidade. Porque para mim isso era muito lúdico. É mentira, isso acontece só em rede social. Mas não. Só vai acontecer com os outros. Com os outros. Então eu escutei de 2 pessoas isso. E para a gente ser contador hoje, Guilherme e Marquinhos, a gente precisa fazer uma prova como a advocacia. Eu não sei se eu já contei isso, do Conselho Federal de Contabilidade, né? Para fazer o conselho brasileiro, para tirar o conselho do nacional daqui. Aí o que é que acontece? Eu não sei se eu já cheguei a falar isso de maneira muito pública. Na época foi doloroso para mim. Eu fiz 5 vezes. Caramba. A prova. 5 vezes. As 4, na quinta eu passei, né? Fiz 4 vezes, nas 4, chegava bem na trave. A prova era 50 questões e eu precisava fazer 50%, 25%. Ficava sempre. A cada prova que eu fazia, eu regredia. Na primeira eu fiz 23, na segunda eu fui fazendo, parece que foi 19, cheguei a fazer 12. Eu digo, caramba, eu sou muito burra. Né? Eu sou muito burra. Não tem condições. Pessoas que estudavam comigo, isso após o encerramento da faculdade. Eu já tinha me formado, já tinha concluído a graduação. E agora? Todo mundo consegue passar, porque eu não consigo passar, né? Então, acaba que vem o desestímulo, principalmente essas pessoas no seu ouvido, dizendo que não vai conseguir. Tinha um incentivo dentro de casa com minha mãe, mas pela cabeça de mãe ser um pouco antiga, ela não conseguia compreender que ela precisava me incentivar mais. E hoje eu fui para fazer atividade física e uma pessoa estava do meu lado, dizendo assim, que quanto mais a gente estava fazendo exercício de braço, e ela disse que enquanto eu não parava, ela fazia comigo, porque eu estava a incentivando. E eu pensando, eu digo, caramba, eu nunca tive um incentivo de ninguém. Se eu não acordar todos os dias, a gente escuta isso sempre, mas é fato. Se a gente não tiver o incentivo da gente mesmo, acordar 5 horas da manhã para fazer o que a gente sonha, o que a gente deseja, ninguém vai lhe acordar. Exato. E eu hoje realmente estou só. Né? Eu não tenho meu pai, não tenho minha mãe, meus irmãos. Cada um tem sua família, tem sua casa. Então, eu sou por mim. Ô Jaqueline, só abrindo uma aspa aí, isso é muito importante. A gente costuma ler alguns livros, né? Acredito que você lê também. Marquinhos também aqui. A gente lê alguns livros, e os livros, um deles são referência, que é o de Tony Robbins, né? Sim. Ele é desenvolvedor de pessoas, né? PNL, né? Isso, PNL. E isso, aí ele traz esse autoestímulo, né? De você acordar. E às vezes você acha que é bobagem. Por exemplo, você acordar, e quando você acordar, você fazer aquela meditação, e ir na frente do espelho e dizer... Autoafirmação. Isso, dizer pra você que você é capaz. Isso. Você pode. Isso. Quando eu li a primeira vez, eu achava isso uma bobagem. Sim. Você acredita? Isso é besteira. Isso é coisa da cabeça. Aí fui lendo outros livros de autoajuda. Um deles que é O Segredo da Mente Milionária, como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse é perfeito. E eles falam sobre isso. Né? Eles comentam sobre isso, que você tem que... Aí eu fui caindo a ficha disso. Se esses caras, todos eles estão falando isso, é porque existe alguma ligação.
Se eles deram certo, né? Se deu certo, Tony, porque eu posso fazer o mesmo. Tony Robbins é um cara que é referência a isso, né? Ideal, né? Então aí, a necessidade de quem está escutando agora, está nos assistindo, de entender que ele depende dele. Isso. Porque a maior decepção, né, Marquinhos, que a gente enfrenta são os de casa mesmo. Às vezes, como você mesmo falou aí, a gente acha que não vai acontecer com a gente. E desculpa te interromper, mas eu creio assim que a tua nota estava regredindo porque você realmente estava acreditando que você não era capaz. Eu era incapaz. Você tinha o conteúdo, você sabia que eu era incapaz. Né? E você acreditava nisso, por isso que estava regredindo. Mas o conhecimento estava lá. Pois é. Né? E sabia, né? E o pulo do gato vem agora. O que é que acontece? Nas 4 vezes, eu sempre comecei a entender que eu precisava de ajuda. Procurei um psicólogo para entender o que estava acontecendo. Eu sempre fui muito ansiosa. Não é aquela ansiosa, Guilherme, a gente vai viajar. Vou ficar ansiosa para a nossa viagem. Não seria isso. Realmente é uma ansiedade que me tornava uma pessoa que não conseguia produzir, que prejudicava o meu dia a dia, entendesse? E isso é importante a gente identificar, né? Hoje a doença psicológica, ela está tomando o mundo. Né? Tá tomando, não tem vaga para os psicólogos mais hoje. Isso é um problema. Se a gente não cuidar da gente mesmo. Sim. E uma das coisas que para mim hoje eu me cuido é a atividade física. Então, quando a pessoa falou isso para mim sobre eu consegui incentivar ela, eu digo, caramba, que massa nessa situação apenas de academia. Imagine em outras que a gente pode conjugar isso, conseguir incentivando. Você conseguiu fazer um link ali muito importante, né? Então, o que é que acontece? Fui tentar a 5ª vez, com a ajuda, né? Tomei remédio na época, um ansiolítico, e daí me ajudou a desacelerar, a pensar mais à frente de como eu pensava. E daí, aconteceu que eu fui fazer a prova, um dia antes, a prova era no domingo, na sexta-feira eu pedi para a psicóloga ter a consulta comigo, para anteceder de maneira mais próxima a prova. E ela me deu uma massinha de modelar. Disse, Jaqueline, pega essa massinha, faça algo com ela, com o que você sabe que você é boa. Aí eu digo, eita, com o que eu sou boa? Na época, eu trabalhava na cooperativa, eu não tinha um escritório ainda, eu trabalhava só assistente, não trabalhava nem na área direito ainda. Aí eu digo, caramba, o que é que eu vou fazer? Cocei a cabeça, passamos as horas, ali passou mais de 2 horas de consulta, e fiz uma bola. Porque o que foi que eu lembrei? Quando eu estudava no ensino fundamental, eu jogava handebol. Handebol, lembro. Tu lembra, Marquinhos? Pronto. Então, Adriano era meu técnico. E eu nunca fui muito boa no ataque. Eu sempre fui boa na defesa. Desculpe, gente, a expressão, mas todo mundo que vinha para poder jogar a bola, eu tinha que, na maioria das vezes, ou ficava no pivô ou no armador, que são das peças dos jogadores, né? No que eles vinham, eu pulava. No que eu pulava, sempre era falta, mas era uma falta que não era nem vermelho nem amarelo. E, infelizmente, todo mundo quebrava a perna. Vixe. Caramba! Aí dá um corte, viu? Porque Jaqueline contadora, mas no esporte ela quebrava. Não, gente, mas assim, mas era de maneira... Realmente era sem querer. Não era intencional. Sim, aí na hora a pessoa saía mancando, mas só que realmente depois a pessoa voltava com a perna quebrada. Ixi, quebrada. Era complicado. Fraturada mesmo? Fraturada. Aí eu sempre ia no melhor, porque era o que podia fazer mais pontos, né? E nisso eu comecei, aí fiz a bola e levei pra prova, no dia da prova. Aí fiz tudo o que eu não fazia antes. Saí pra beber água, que eu não saí, que eu achava que era perder tempo. Voltava, comia, parava pra comer. Aí teve uma hora que eu comecei a ficar nervosa. Peguei a bolinha, levei até numa caixinha, coloquei em cima na frente da prova e fiquei pensando, meu Deus, eu era boa no handebol, por que eu não posso ser boa aqui? E assim foi passando, voltei para casa, triste, porque eu achei que a prova não tinha sido tão boa. E assim foi, uma pessoa fez a consulta para mim dos pontos, eu digo, nem me ligue porque eu sei que eu não vou passar. 10 minutos, se tu não me ligar, eu sei que eu não vou passar. Aí a pessoa não me ligou, eu, ansiosa que sou, liguei. E a pessoa chorando. Tu passou. Eu digo, não, mentira. Aí eu fui conferir. A prova são 50 questões. Eu fechei com 48 questões. Caramba. Eu fiquei em 3º lugar no Brasil. Diga aí. Uau. Muito legal. Né? Então, o que é que acontece? Poxa, parabéns. Obrigada. O que é que acontece? Isso não é apenas por motivar pessoas, isso que eu falei agora, para ajudar a contribuir. É porque você tem capacidade, só que a gente não sabe e a gente não é incentivado.
Então, eu não tive incentivo, eu não tive ajuda. Então, eu parti por mim, né? Parti por um desejo meu. Sempre tive um sonho de montar meu escritório. Era um sonho meu, né? Graças a Deus, eu tenho realmente por honra e glória a Deus. Então, montar meu escritório sempre foi um desejo e eu precisava ter esse registro. Nunca tive vontade de fazer concurso, oportunidade tive, poderia ser auditora da Receita Federal, do Estado de Pernambuco, mas eu nunca quis. Quis e quero continuar ajudando os empreendedores. Quero continuar ajudando para que o empreendimento que está lá embaixo, ele cresça. Agora, eu preciso que a gente esteja de mãos dadas, né? De mãos dadas. E isso é um pouco da minha história. Saí da cooperativa assim que eu passei na prova, montei meu escritório com a cara e a tapa, sem nenhum cliente. Eu pagava para ter o escritório, porque eu não tinha cliente algum. Entrei sem saber como gerar uma guia de um imposto. Foi aprendendo. Passei praticamente 7 meses do escritório gerando guia errada, pagando do meu bolso, porque a responsabilidade era minha, e eu tinha que aprender. Não teve ninguém para me ajudar mais uma vez nisso. Pedi ajuda, oportunidade em alguns escritórios, e ninguém não podia, porque infelizmente acontece isso. Acham que eu vou roubar o cliente, tirar o cliente, mas não é isso não, gente. O mercado de trabalho tá para todo mundo. Chegou a pedir ajuda? Pedi várias vezes. Pedi, sim. Para trabalhar no sábado, porque eu trabalhava na cooperativa na época, para tentar conseguir a prática, entender, né? E não tive essa oportunidade, não tem problema. Vou dar de cara e vou começar o escritório, e comecei. Pagando multa em cima de multa. Graças a Deus, hoje, acontecem algumas situações, mas não por irresponsabilidade do escritório, mas sim por algumas circunstâncias que também contribuem com o cliente, né? Mas irresponsabilidade do escritório. Até porque eu não diria que eu era irresponsável. Eu estava começando, e daí eu consegui compreender que eu tinha que quebrar a cara. E eu passava para o cliente: Marquinhos, eu gerei tua guia errada, peço desculpas, eu vou corrigir, a responsabilidade é minha, eu vou corrigir a nova e você paga. Ótimo. Eu dizia isso para ele, até porque está na minha responsabilidade. E daí eu fui começando, graças a Deus, já tem 5 anos de escritório, da área mesmo, eu trabalho desde 2011, então são 11 anos de carreira, né? E daí a gente foi caminhando para o escritório, graças a Deus, hoje está crescendo. Não estou ainda onde eu desejo estar. 11 anos de escritório. 11 anos. Não, desculpa, 11 anos de carreira, 5 anos de escritório. Tá. 5 anos de escritório. Então, acaba que eu almejo muito. Meu maior desejo é montar um galpão como a fábrica de Seu Alexandre, enorme, botar alunos para trabalhar lá comigo, como estagiários, e daí galgar, começar a montar seu empreendimento. Porque eu sei que eu passei na prática. O seu quanto eu sofri. Hoje eu sou professora de estágio supervisionado. Eu consegui, graças a Deus, trazer um sistema para a própria faculdade para que eles consigam praticar. Porque eu sei, é complicado. A gente sai da faculdade, todo mundo que se forma, todo mundo que tem uma graduação hoje tem essa dificuldade. Sim. Porque não consegue saber o que vai acontecer na prática. E sai sem caminho. Sai sem saber o que vai acontecer. Então, pelo menos que eles saibam como é realmente a área e daí desejam caminhar. Hoje, quem sai da faculdade, assim, ele pode trabalhar em uma empresa nesse setor contábil? Pós-prova? Sem Ele pode fazer a parte interna para encaminhar para o contador assinar, fazer. Né? Assinar. Mas ele não pode assinar porque ele não tem o registro. Se ele tiver o registro, a empresa pode contratar um contador terceirizado, não terceirizado, mas interno, e fazer a contabilidade lá dentro. Conheço várias empresas que faz isso. Mas precisa ter um recurso, né? Porque eu conheço alguns que trabalham assim, né? Por não ter o certificado, mas, né? O registro. O registro. E o registro. Eles não têm, então trabalham internamente, e aí eu acho que acontece exatamente isso, né? Passa as informações, unifica, né? Meio que mastiga mais um pouco, tem uma parte mais técnica e manda para o contador. Mas eu acho legal essa parte da prova, até para qualificar o profissional, entendeu? Até para qualificar. A prova ela é basicamente o que a gente vê na sala de aula. Então, tem outras áreas que também podem atuar, como RH. Guilherme pode contratar ou um contador ou um administrador para fazer a parte RH da sua empresa, ou departamento pessoal, sem problema. Porque a gente sabe a dificuldade que os empresários têm com os colaboradores, né? Carga horária, registro de ponto mais ainda, a questão salarial, os sindicatos, são inúmeras coisas, né? Que pode contratar internamente.
precisa de recurso, nem todas as empresas têm. Então, o escritório de contabilidade disponibiliza esse trabalho. Orienta, senta, né, Guilherme? Conversa, para que ele consiga compreender qual o caminho percorrer, né? Nessa parte do departamento pessoal, dos colaboradores, dentre outras áreas também. Jaqueline, agora dentro dessa parte aí pessoal, né, toda essa trajetória que você nos falou aqui, para você ganhar o melhor do ano, acho que teve um simbolismo muito grande para você, né? O primeiro foi. Felizmente e infelizmente, foi o primeiro ano quando eu ganhei, foi no ano que minha mãe faleceu. Foi em 2020. Então, eu fiquei sem chão, né? E a que teve esse ano, referente ao ano passado, eu fui falar e me emocionou novamente. Por quê? Era uma conquista também da minha mãe. Sim. Diariamente, eu desejo, e sempre desejei, dar uma vida melhor para ela. Porque ela sempre trabalhou para trazer uma vida melhor para mim. E, infelizmente, como eu estava conseguindo construir essa vida, principalmente financeiramente, né? Eu não estou bem financeiramente ainda, mas eu só tenho a agradecer a Deus porque eu tenho o necessário. Entendeu? Então, eu queria ter o recurso para poder contribuir e retribuir com que tudo que ela fez por mim. Todos os dias. Para pessoas pode ser besteira. Todos os dias. Eu chegava meia-noite em São José de Itabira. Desculpa, gente, é porque como eu dou aula em São José e paro em Itabira, fica só nesse negócio. Em Serra Talhada, todo dia tinha uma xícara de leite quente e um sanduíche para mim comer, porque eu não tinha condições de lanchar na faculdade. O dinheiro, ela realmente era 100% limitado. E o dinheiro que manhã tinha era para poder o quê? Pagar as contas de casa. Né? Era tudo muito contado. Então, não tinha. Então, isso para mim era tão pouco. Para algumas pessoas pode ser tão pouco, mas era tão grande. Enquanto eu não chegava, a preocupação. Então, o que mais me deixa triste hoje é não poder estar com ela aqui viva para conquistar junto comigo mais coisas ainda. E retribuir tudo isso. Tudo. Recentemente, eu comprei meu primeiro carro. Eita, coisa boa. Parabéns. Pronto, eu tenho 31 anos. Besteira para alguns. O Ali um dia estava aqui, eu ia para São José, não vou chorar. Não vou chorar. Eu ia para São José até semana atrasada de moto com meu irmão. Ou de lotação. Para poder pegar e dar aula lá, em São José do Egito. Pegava um ônibus e assim ia. Mas ninguém vê o que tá por trás das câmeras, né? Só vê aqui Jaqueline bonita, maquiada, toda arrumada, não sabe o que a gente passa. Aquela frase, né, que diz assim, quem vê corre, não vê, quem vê close não vê corre. Pois então são coisas que realmente eu não tenho. Eu só tenho como agradecer a Deus por tudo. Hoje tá com o meu carro, não é um luxo, era uma necessidade que eu precisava para poder sair do meu trabalho, do escritório, e ir trabalhar novamente. E voltar na madrugada numa moto que era arriscado. Em chuva, com capa de chuva a gente vinha. Eu enrolava o notebook num saco plástico porque eu não tinha onde guardar, que eu tinha que levar o notebook para dar aula. Então, assim, eu fui caminhando e semana passada, graças a Deus, eu comprei o carro. E eu só tenho como agradecer a Deus. Eu acho que o que me fascina no empreendedorismo é isso, sabia? É você ver a história sendo construída, sabe? É importante. Cada passo, cada detalhe, cada processo difícil que você passa, os nãos que você recebe. E aí depois você traz aqui a história e lembra, né? Você se emociona do que passou. Puxa, isso é fantástico, é fantástico isso. Ontem mesmo, eu voltando de São José do Egito com meu irmão, eu chorava dentro do carro. Eu escutando um louvor e eu chorando. Eu digo, meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Eu não tenho como agradecer porque eu não tô na chuva, eu não tô no frio. Legal. Eu não tô no frio. Né? E outra, trazer a gente com segurança. E Deus, ele não falha. Não falha. Todo mundo, vocês são cristãos e sabem disso. Ele não falha. Verdade. Porque ele me protegeu em todo momento. Tanto a mim quanto a Juliana. Todas as idas e vindas. Aí ele me buscar e na volta comigo. Né? Então, é isso. É bom o empreendedor saber disso, né? Que ele vai passar por essa dificuldade. O aluno, desculpa, Guilherme. Pode falar. Aluno fala para mim, professora, como é que faz para ser uma contadora de sucesso como a senhora? Eu digo, gente, é você caminhar. É você construir o que você deseja para a sua vida. Agora você tem que começar de baixo. Né? Começar de baixo. Graças a Deus, eu tive pessoas que disse o não, que não me incentivou, mas eu também tenho muitas pessoas que me ajudam muito.
são amigos, são parceiros, são colegas, são pessoas que realmente pegam na minha mão e caminham comigo. É uma das grandes dificuldades que eu vejo assim no empreendedor, Marquinhos. Muita gente que quer iniciar é que ele compara a vida dele hoje com a de quem já está lá na frente. Sim. O Point do Açaí. Isso. O Point do Açaí começou como? Guilherme Isabela tinha uma loja de roupa. Ele começou vendendo para trazer uma renda extra, uns sorvetes. Daí trouxe o açaí e assim foi. Vão ver o açaí hoje. E eu desejo que seja franquias e mais franquias e mais franquias e que a gente esteja de mão dadas. E que essas franquias sejam isso. Aí vê, eita, que empreendimento tão grande. O que faz, Guilherme? Qual é o segredo? Ter fé. E caminhar, só. Isso. E o que a gente precisa focar, eu acho que o empreendedor, para quem está começando, é focar no próximo passo. Isso. E não na jornada toda que ele vai ter, né? É no agora. No agora. Qual o passo que eu preciso dar? A gente fica tão ansioso no dia de amanhã. E agora, o que é que eu vou fazer? Isso. O que é que eu vou fazer? Como é que vai ser? A gente fica tão ansioso ao ponto que a gente não espera. E outra, só um adendo sobre o que eu ia falar. Imagine se a gente soubesse o que ia acontecer amanhã. Se eu soubesse que Deus ia me proteger todos esses dias indo para São José do Egito de moto e que nada ia acontecer, era muito fácil. Era muito fácil, eu não ia lutar e batalhar mais ainda. Né? Então, a gente não saber do amanhã é tão magnífico, é tão maravilhoso, que a gente começa a dar valor de verdade a tudo que a gente conquista. A nem que seja uma xícara dessa. Foi com tanto suor. Então, para muitas pessoas, uma pequena coisa, para mim é grande, para outras pessoas pode ser pequeno. É tão valioso. Quando a gente começa a dar valor àquilo que a gente conquista de pouco, né? É tão valioso. É sensacional. É por isso que é muito difícil, Marquinhos, você fazer o processo de sucessão. Sim. Porque quem construiu a empresa foi o pai, um exemplo, né? Ele que construiu os pais. Ele passou o processo. Né? Ele passou por isso, né? Por essa dificuldade toda. Ele sabe que cada conquista, o primeiro carro, né? O primeiro imóvel, os primeiros clientes, né, a alegria que foi de ter o primeiro cliente ali. E o filho, ele não vai saber disso. Por mais que você... Essa sensação. Não tem essa sensação. Por mais que você passe... Por isso que é muito difícil. Por isso que a maioria... Os dados mostram que a maioria dos filhos que assumem a empresa como sucessor, eles quebram. Porque não conseguem entender o valor que teve na construção. Porque pegou tudo pronto. Tudo pronto. Aí é difícil você passar isso. Mas eu quero voltar um pouquinho, Jaqueline. Como foi aí, falando de cliente, primeiro cliente, como foi a sensação de ter o primeiro cliente e também de receber o primeiro não? Assim, não quero. O não foi válido. Não, ele já estava mais habituado. Não foi. Era de praxe. Era simples escutar o não hoje em dia, né? Eu acho que a gente tem que correr sempre atrás do sim. É sempre correr. O não a gente já tem. Guilherme, me convida para o Northcast? Eu não já tenho não? Pronto. Por favor, me convida, né? Então, se eu não correr atrás, não tem, para mim não faz sentido. Então, o não eu já tenho. O primeiro não do cliente foi de uma pessoa bem próxima, porque não confiou no meu trabalho. Era um familiar. Era uma família. A recepção é maior. Não é maior. É de praxe mesmo. Geralmente quem tá próximo, quando você tá iniciando, ele não acredita. Disse não, feito aquele ditado que santo de casa não faz milagre. Literalmente. Não, porque eu já tenho. E também conta um pouco de confiança. Né? Tem confiança. Para que Guilherme saia da JQ Contabilidade, eu tenho que precisar fazer algo muito decepcionante para Guilherme e Isabela e daí perder a confiança dele. Né? Então, acaba que contabilidade é muito confiança. E eu compreendi, mas eu aceitei. Porque como era família, de caramba, todo mundo da família vai me ajudar. Vai me dar um voto de confiança. Mas não tive. Consegui o meu primeiro cliente, ele pagava atrasado? Pagava, mas pagava. Né? Pagava atrasado. Então, literalmente, eu pagava 100% tudo do bolso. Porque eu trabalhava para sustentar o escritório. Tinha aluguel, porque eu decidi colocar o escritório físico, não era em casa. Tinha uma pessoa, até hoje também, a gente divide o escritório, eu e meu parceiro, meu sócio Darlan, que é meu primo, um abraço, primo. Então, a gente divide o escritório para ser mais fácil, até porque a gente consegue comportar a quantidade de funcionários lá dentro para isso. E a demanda, a gente tem tudo hoje de maneira muito digital, então facilita o trabalho, né? Claro que a gente gosta de manter o contato físico. Então, o primeiro não foi dessa situação, e a questão do primeiro cliente foi uma sensação maravilhosa, porque eu digo, pronto, agora eu vou
liberar um pouquinho do meu dinheiro para pagar as contas. Porque eu tirava de um canto para poder pagar o escritório, né? Para pagar o escritório. Deixava de ter algum tipo de lazer. Então, passei um bom tempo sem ter lazer. E daí eu comecei, né? O digital me ajudou muito. Ganhar como melhor contadora, foi 2 anos depois, foi massa, foi legal. Mas antes eu fiz uma construção, né, bem legal. Antes da gente estar com o Point do Açaí, eu comecei a mostrar, e eu digo para a Guilherme sempre e Isabela, que você tem que mostrar o valor que você tem para aquilo. Tem que gerar valor para o cliente. Isso, não é o valor realmente do seu produto. Qual é o benefício de estar com o escritório? Qual é o benefício de você estar com a JQ Contabilidade? De vir para a gente. Não é que o outro é melhor, o outro é pior, outro contador. Não, eu estou falando de mim. Eu estou procurando e fazendo o meu papel. Estou correndo atrás de vender o meu peixe, como todo mundo fala. Isso. Então, eu mostro o meu valor. Eu trago isso, isso, isso e isso. Peço a Guilherme isso, isso e isso. Eu preciso de recursos também da contrapartida dele. Então, o valor de estar com Jaqueline tem esse valor. E eu bato no peito e digo que eu tenho um valor, sim, por isso. Então, para estar com a JQ, precisa também estar alinhado nos pensamentos que eu tenho. Né? Precisa também ter os desejos que eu também tenho para o empreendimento do outro. Eu quero que ele cresça. Mas eu também desejo que ele trabalhe. Trabalhe duro para entender o valor que é ter o empreendimento. Porque se você não trabalhar, ele vai quebrar. Isso. Né? Ele vai quebrar. Então, o papel da contabilidade ele é primordial para o empreendimento. Ele não é só obrigatório, ele é necessário. Existem alguns tipos de empresa, de regimes tributários. O que é regime tributário? Como a gente vai tratar esses impostos? Como vai ser o pagamento dos impostos? Aí a gente decide o regime tributário da empresa, que não precisa necessariamente do contador. Eu, como pessoa física, posso empreender? Pode desejar empreender do jeito que você quiser. Só que existe um benefício de ser com o CNPJ, com aquele cartãozinho do CNPJ, porque você pode pagar menos impostos. Com pessoa física, você paga até 27,5%, até 27,5%. Então, é uma porcentagem muito alta. A gente tem no estado de Pernambuco uma das maiores taxas, maiores taxas dos impostos, que é o ICMS, 18%. Quem trabalha com mercadoria sabe. Então, é complicado. O Pernambuco ele é o pior estado para se empreender do Brasil. É uma das situações mais complexas, que pesa no bolso. Qual é o principal calcanhar de Aquiles de Guilherme? Imposto. Sim. Imposto. Eu ia dizer outra coisa, mas foi até bom não ter falado. Imposto. Tem um amigo meu que ele tá migrando, né, pra ME. No meio do percurso, sabe, o contador dele mandando as guias pra ele pagar, ele pensou em desistir. Rapaz, bicho, é isso tudo aqui. Tem como voltar atrás, não. Porque realmente Esses dias eu até brinquei com um colega, disse assim, rapaz, sabe um negócio bom de você montar? Que você não trabalha muito, não faz praticamente nada. Eu não sei se eu posso dizer isso não, cara. Mas eu vou falar, eu disse, a gente poderia montar um governo. Porque aí você não muitos governos, né, não fazem praticamente nada e recebe dos empreendedores, de quem produz, de quem tá ali todo dia na labuta. Um exemplo daqui, 18%. Entendeu? E não retorna praticamente nada pra gente. Você não vê o retorno. Eu brinquei assim, mas assim, com um fundo de verdade que a gente infelizmente vive, né? Que é uma carga muito alta. Mas aí um desafio grande. É um desafio. É justamente o papel nosso. Tornar esse desafio, que é desafio para vocês, mais fácil, né? Trazendo os benefícios que a gente pode trazer com a expertise do contador para que você diminua seus impostos. Isso. Né? Eu fiz minha especialização em gestão tributária. Eu torno de maneira mais fácil, de maneira lícita, que a gente fala pelo meio da elisão fiscal. O que é elisão fiscal? Pela maneira correta, pela forma certinha que a gente faz, né? Sem sonegar impostos. Reduzir a carga tributária. Então, a gente faz o quê? Um planejamento tributário para a sua empresa. Então, o que é que eu sempre falo? Guilherme, precisa do financeiro. Para sentar no final do ano, a gente senta e eu mostro os números. Se esses números eu não tiver na minha mão, eu não tenho como te dizer. Aí vem num período como esse, eu já começo a analisar, de uma maneira muito técnica, como é que vai ser o enquadramento tributário de Guilherme. O que é enquadramento tributário? Guilherme paga 5% de imposto aqui. Eita, vou analisar, ver se Guilherme pode pagar menos um pouco.
Então, a gente vê esse enquadramento tributário para ele pagar menos impostos. Então, é uma bola que ela se unifica. Então, existe o financeiro, existe a gestão administrativa também contribuindo nisso. O marketing também está tudo junto. Principalmente a comunicação que você tenha entre os funcionários e os sócios, né? No caso, com Isabela. E que nessa sociedade, que são os colaboradores, você consiga unificar essas informações e trazer de maneira mais detalhada. Então, se você consegue trazer para o contador o financeiro bem detalhado, tudo informado, pegou, o que é que acontece? Guilherme e Isabela faz retirada de Prolabore, que é a retirada do salário do empresário. Se ela não faz isso, registro em folha, como é que ela vai fazer esse registro na despesa da empresa? Verdade. Tem que estar na folha de pagamento, tem que recolher previdência. Eu não desejo recolher previdência porque eu não quero pagar previdência social, eu quero pagar uma previdência privada, eu tenho outra forma de fazer minha aposentadoria. Não tem problema, mas querendo ou não, a previdência social, você tem um benefício atual com ele. Digamos que Isabel precise de um benefício, se ausentar do trabalho, e assim traz. E também, consequentemente, você consegue mensurar o custo que você está tendo com a sua retirada de trabalho. E daí se sustentar. Porque não faz sentido você não fazer sua retirada do seu salário e só tirar o salário da empresa, quer dizer, só tirar e não demonstrar a saída. Como é que você vai identificar se vai ter lucro ou não? Guilherme sabe quanto é que está gastando de leite? Tem que fazer o quê? Controle de estoque. O que é o controle de estoque? A entrada e a saída. Tem alguns métodos que o contador pode orientar. Poxa, você falou no início, eu achei muito interessante, né? Que há muito tempo o contador ele deixou de ser um gerador de boleto, né? Há muito tempo. Espero que isso continue sendo dessa forma. O contador, então, você está nos dizendo que ele pode, de fato, influenciar no processo decisório, na tomada de decisão dos empreendedores, né? Sim. Então, eu consigo hoje, graças a Deus, que o cliente confie em mim, que na tomada de decisão ele me procure para saber se ele está fazendo a melhor opção. Muito legal. Por quê? Isso ele vai saber se vai estar dando o passo certo ou não. Porque se ele fizer algo, digamos um financiamento, e eu não esteja sabendo desse financiamento aí, ele vai tirar o dinheiro de onde? Da empresa. E a empresa quebra. Aí gente, o que é que está acontecendo? E outra, não passa o financeiro para mim. Digamos que isso não aconteça. Não passa o financeiro, que é a entrada e a saída do caixa. E no final de tudo, a empresa está sempre terminando no vermelho. O que é que está acontecendo? É porque eu fiz um empréstimo. Mas você conseguia fazer esse empréstimo? A gente poderia trazer outra estratégia. O contador hoje é estrategista, né? A gente tem alguma perspectiva diferente do administrador, claro que a gente tem, mas a gente faz um papel do administrador em determinados pontos. Sim. Justamente para trazer estratégias, seja em qual for o planejamento. Ou um planejamento financeiro, ou um planejamento tributário. Eu vou sempre defender o planejamento tributário, porque sempre vai pesar no bolso. É o quê? É o imposto. É o imposto. Quem disser que paga imposto de maneira sorridente, tá mentindo. E outra, eu como pessoa física eu não pago imposto. Paga, gente. Paga da mesma forma. Vá no supermercado. Quem mais paga, né? É quem mais paga. Então, eu como consumidora final, eu vou pagar o imposto da mesma forma. Aí, o que é que vai fazer? O empreendedor vai trazer um benefício para o seu cliente, diminuindo os impostos através do planejamento, para reduzir o preço daquele produto, para que ele compre ainda mais barato. Aí Guilherme pode correr atrás de quê? Comprar uma mercadoria dentro do estado, não fora. Não, Jaqueline, eu consigo comprar fora, mas eu consigo esse benefício de outra forma. E assim a gente vai negociando, né? Conversando e entendendo qual é o melhor caminho. No caso, você ajusta para que no final do mês ou do período o Guilherme tenha mais débito do que crédito. Não, mais crédito. Mais crédito. É o inverso, né? Não, agora assim, nessa parte. Técnicos, nessa parte aí é o normal, né? Que é o débito, realmente é o débito, é o pagamento. E o crédito é o crédito mesmo, é o dinheiro entrando. Quando a gente fala na parte técnica, na parte contábil, é outro caso. A gente acaba nem citando muito ela, porque senão elas confundem. Exato. Senão confunde. Os alunos hoje não sabem fazer necessariamente o que é o débito e o crédito no lançamento. Quando a gente fala lançamento, o Guilherme passa para mim o caixa, o valor do caixa, e passa a despesa dele.
Então, eu vou fazer um lançamento contábil, que é justamente esse débito e o crédito aí que fala. Mas é muito técnico, é muito técnico. E hoje, a gente contador, a gente trabalha para o governo federal, estadual e municipal. Porque eu vivo para enviar informação para a Receita Federal. Marquinhos, passa para mim teu faturamento. Marquinhos, passa teu caixa. Marquinhos, folha de pagamento. Eu trabalho para mandar informações para o fisco. Infelizmente, a gente tem esse terceiro trabalho, né? Porque dentro do escritório é uma demanda muito grande. Então, são dos clientes, os clientes vão passar sempre as mesmas informações e daí a gente reencaminha, porque ele sabe quando Guilherme emitiu a nota fiscal de compra. Ele sabe quando Guilherme passou o cartão de crédito e não emitiu a nota. Ele sabe quando Guilherme recebeu o Pix, mas não emitiu a nota. Aí, quando for, depois vai prestar a conta. Aí vai vir a conta na porta, a intimação. Cadê o dinheiro que não foi mandado? Entendeu? Comprou a mercadoria fora do estado. Quem compra mercadoria fora do estado tem o quê? Tem que pagar um diferencial de alíquota. Por quê? Existe um convênio, que é um convênio. É uma negociação entre os estados. E esses estados têm, você paga o imposto e quando essa mercadoria entrar no meu estado, você vai pagar a diferença daquele imposto. Então, comprou de outro, não tem problema, mas quando entrou em Pernambuco, Pernambuco também quer receber. E assim vice-versa. Então, é uma negociação entre todos os estados. Então, existe o benefício fiscal para isso. Você pode se creditar. Então, são inúmeras possibilidades que a gente, como contador, pode facilitar e trazer o benefício para a empresa, pelo empresário. E eu peço sempre, oriento e peço. Guilherme é meu cliente, sabe disso. Eu quero que eles se mantenham antenados pelo que estão pagando. Eu mando a guia para Guilherme pagar, isso aqui é isso, isso e isso. É explicado. Para que depois ele... O que é que eu estou pagando? Porque muitos empresários acabam só pegando... Questionam sem saber também. Mas pegam do nada. Eu sempre mando para Guilherme R$100. Todo mês é R$100. Do nada eu mando para Guilherme 5 mil. Oxente, por que 5 mil reais? Aí agora ele vai questionar. É porque você me deu muito. O que foi que aconteceu aqui no passado? Isso, isso e isso. Então, precisa entender os impostos que você paga. Imposto federal, imposto municipal, imposto estadual. Então, se mantenham você empresário a saber o que está funcionando dentro da sua empresa. Né? Como é feito o controle de estoque, como é que faz a questão de manter uma rotina do colaborador para que ele tenha uma linha de pensamento e de raciocínio dentro do seu empreendimento, para que ele siga as normas que o empreendimento determina, para melhor facilitar, né? Treinamentos, conversas, reuniões. Trabalhar com o próximo é complicado. Trabalhar com pessoas, né? É complicado. Eu tenho uma cabeça, Marquinhos tem outra, Guilherme tem outra. Eu entendo que eu preciso fazer o financeiro. Na cabeça de Marquinhos, na cabeça ele nem precisa. Então, a gente precisa conversar para que Marquinhos entenda a importância do financeiro, a importância de pagar menos impostos, a importância de ter reunião com o colaborador para que ele consiga caminhar do jeitinho que você, empresário, deseja dentro do empreendimento. E acho que vocês receberam vários aqui. Acho que a gente não pode ser patrão, chefe. A gente tem que ser um líder. A gente tem que ser um exemplo. Sim. A gente tem que ser um exemplo. Um deles é para que ele se espelhe em você. Então, trate o outro bem. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer dentro do empreendimento, trata o funcionário bem, conversa. E isso a gente consegue trazer através de reuniões. Para que venha o respeito, né? Eu acho que o que falta muito no mercado é isso. São bons líderes. A gente vê a deficiência dos empreendedores falando sobre isso, os empresários, grandes empresários, sobre lidar com pessoas que realmente é um mercado muito escasso, pessoas é difícil e tal, não tem bons profissionais. Mas também falta bons líderes, né? Sim. Faltam bons líderes. Por quê? Porque esse bom líder, talvez ele não teve a instrução de um outro bom líder. Isso. E aí foi gerando líderes ruins. Então, cabe a gente que hoje é líder ter essa consciência de nos formar como um bom líder, procurar ser um bom líder, para que a gente possa formar também dentro da nossa empresa bons líderes, né? Porque eu acho que essa falta de relacionamento, esse negócio atrasado, passado, de patrão, de chefe, de mandar, ele tem que fazer, não, ele vai fazer porque eu estou pagando, isso já passou. Já. E as pessoas merecem respeito. Exatamente. Ela não tá ali só porque você tá pagando ela. Muitas vezes, na maioria das empresas assim, que tem esse regime ditatorial aí, né?
elas saem insatisfeitas. Sim. E gostava do que estava fazendo. Até estava trabalhando na função que ela queria trabalhar. Mas sai insatisfeita e não é com o salário. Recebia bem, é com o chefe, com o patrão, né? Às vezes trabalham com uma pressão psicológica muito grande. Muito grande. Você não consegue desenvolver. Metas, né? Complicado. E assim, uma simples conversa, como você falou, você senta, bate um papo, toma. A gente é muito de fazer isso. A gente senta com eles, toma um café junto, escuta qual é. Porque quem está na linha de frente são eles. Eles sabem qual é a necessidade maior deles lá. É o espelho da sua empresa. Exatamente. Eu achei fantástico quando a Cheta disse o seguinte, que levou a filha dele, né? Sim, Maria Clara. Maria Clara levou lá no lixão, pediu para ela colocar... Eu estava comentando isso com a minha esposa hoje. Pediu para colocar a luva, a bota, e disse, vá ver qual é o valor que esse profissional tem. Pois é. Porque para a gente receber o material reciclado, né, é muito fácil, tá bonitinho ali. Mas imagina você pegar uma bolsa, uma sacola, com um monte de coisa fedendo, podre, aquele fedor impossível de respirar. Sim. E ele vai lá, tira, separa o orgânico do reciclável. Então, a gente que não tem aqui na cidade, eu, graças a Deus, comecei a fazer isso depois de um tempo, a separar o lixo. Imagina, tem lá o lixo que está misturado com o resto de comida, tem vidro. Ele vai botar a mão, gente. Por quê? Tem muitas pessoas que estão lá no lixão que comem aquela comida. isso. Aí botam a mão para comer, engole. Tem que ter pelo menos um bom senso. E outras vezes... A importância é tão simples, colocar em bolsinhas separadas. Só. E assim, tem gente que até mistura tudo, né? Fezes de animal, coloca ali tudo. Tá tudo junto. Aí é complicado. Imagina a importância desse profissional. Pois é. Imagina eu destratar ele porque... Não, poxa, eu tenho que cuidar, zelar, porque é ele que tá ali fazendo com que minha empresa cresça. Cada profissão tem seu valor. Seu valor, exatamente. Cada profissão. Jaqueline, eu vou fazer uma pergunta para você e aí você vai responder, mas antes a gente vai fazer um merchan. Certo. Já chegou assim algum cliente batendo lá na mesa, eu tô revoltado porque isso aqui, a minha empresa não tá andando e tal, e é culpa sua? Você responde já. Tá certo. Tá? Fica ligadinho aí nessa resposta. Antes disso, eu quero fazer o oferecimento desse podcast. Nós temos parceiros aqui que são os melhores nas suas profissões. Temos ali o nosso Barba, o Ali Filmes, né? O melhor filmmaker da nossa região tá aqui, ó. Até combinou, passou agora. O Ali Filmes, que é esse estúdio onde tudo acontece, é no estúdio Ali. Então, se você tem algum projeto, quer fazer alguma filmagem, procura o Ali Filmes, que ele é o melhor da nossa região, super indico, nós indicamos, né, Jaqueline? Com certeza. Então, pode procurar. Também temos o oferecimento do Implantodontista, que fica no Trava-Língua. No episódio o anterior, de Sou Joseph. Aí Brandão foi fazer o merchan e travou a língua. Né, Brandão? Brandão tá assistindo. E o melhor implantodontista da nossa cidade, que é o Fábio Gomes, é Salvador Implantes, fica na Praça Padre Carlos Cotá, número 62. Número 62. Procura ali Fábio Gomes e a sua equipe. Pensou em implantes de qualidade, pensou em saúde bucal, pensou Salvador Implante. Melhor açaí da cidade, Marquinhos. Ixi, ponte do açaí, cara. Isso aí é sem dúvida. Aí, Jaqueline, tô mentindo? Não, tá não, de jeito nenhum. Realmente é o melhor da cidade. Olha aí, ó, melhor açaí da nossa região. Aí com logomarca nova, né? Logomarca e nova. Feita por um filmmaker, viu? Eita, pelo Ali. O Ali. O Ali, além de ser o melhor filmmaker, olha, o melhor design também. Ele parou com isso, mas ele é bom. Fica ali na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, número 381, e a segunda loja na Avenida Rio Branco, número 187. Certo? Pode procurar ali. E também temos a Valério Construções, nossa parceira ali, a nossa rainha do piso, que fica... Qual é o endereço, Ali? Ele vai procurar ali. Me falhou aqui a memória, o endereço, mas se você precisar de piso, revestimento, qualquer tipo de material de construção, desde do início até o final, pode procurar a Valério Construções. Na rua José Antônio de Lemos. Número? A loja grande, nova, bonita, número 565. Eu queria aproveitar a oportunidade para você que está nos assistindo. Vai lá, volta nos episódios anteriores e busca o episódio de Dona Ilma, né?
Da Valério. Cara, é fantástica a história dela. Eu nunca esqueço essa expressão, a rainha do piso. Poxa, muito fantástica. Não, inclusive a gente postou agora um reels dela, um shot, né? Shot. Caramba, bateu... Disparada. Foi, tá disparado. Ela falando que apresentava lá na feira. Foi a primeira vez que eu vi a pessoa apresentar material de construção na feira livre. Né? E ela colocava lá, sem vergonha, sem nada, ia com a cara. E ela é muito disposta. Então procura lá, sempre tem promoção, como o Brandão fala. Vai lá na Valério Construções. Tá certo? Vamos lá, Jaqueline. Essa pergunta, como foi que você reagiu? Será que já teve isso? Já aconteceu isso? Alguém batendo na mesa assim? Chegou, tô bravo porque veio essa fatura, veio esse imposto, tá dando errado, alguma coisa. Ó, eu tenho que parabenizar o merchan dos meninos aí, que é perfeito. É perfeito. Vou até colocar minha propaganda também, porque, gente, desse jeito a gente consegue tudo. Né? Tá perfeito. E também aproveitando que vocês falaram aí de Ilma, da vergonha. Acho que o Ali lembra. Eu pegando lotação aí pra Ipatabira. Para pegar o ônibus para ir para São José, perguntaram se eu tinha vergonha de andar de lotação. Eu digo, eu tenho vergonha de matar. Boa. Porque eu estou trabalhando, eu não estou fazendo nada de errado. Né? Aí algumas pessoas passavam, olhavam, vinham ali esperando a lotação. Quando eu não tinha lotação, aí meu irmão ia me levar em Itabira de moto. Mas é interessante que essas coisas as pessoas ficam observando a vida do outro. Uma coisa tão simples, gente, né? Por que eu não posso pegar lotação? Vou continuar pegando lotação do mesmo jeito. Boa. E daí? Do mesmo jeito. E daí? Pois pego carona e ando a pé do mesmo jeito. Você sabia que um dos motivos das pessoas não crescerem é por conta desse orgulho? Olhar a vida do outro. Não, desse orgulho, assim. Não tem essa simplicidade, essa humildade. Eu não vou, o que é que tem? E aí, só que aí se tiver um carro, aí perde a oportunidade de dar uma aula, né, de crescer profissionalmente, porque não tem um carro, então não vou. Não tem lotação? Não tem a moto do irmão? Então vamos, até onde dá. E assim depois compra. Um dos princípios que eu aprendi aqui é comece com o que você tem. Isso. O recurso que você tem. Tem na mão ali, tem depois uma xícara. Você consegue mais recursos. E tem pessoas que vão lhe dar os recursos. Principalmente pessoas que você pensa que não vão lhe ajudar. Ajudam. Esses recursos aparecem. É impressionante, Jaqueline, porque muda as pessoas, né? Muda a cara das pessoas, porém os princípios do sucesso são sempre os mesmos. Os mesmos. É só obedecer os princípios. Pois é. É o que faz dar certo. Né? É esperar, né? É acompanhar o processo e aceitar que é um processo. Mas respondendo, batendo aqui na mesa como o Guilherme bate, tem sim. Principalmente isso acontece quando ele não se interessa a entender o que ele paga. Quando ele não quer ter o conhecimento. Eu lembro que quando eu fazia minha pós-graduação, eu comecei a entender algumas coisas de tributária e tal. Eu digo, como é que eu vou passar isso para o cliente? Porque eu tenho que dizer aqui, regime tributário, enquadramento tributário. Né? Eu tenho que mastigar para que o cliente entenda. Eu tenho que mastigar para que quem tá nos assistindo e ouvindo entenda. Porque se eu disser, eu vou fazer um planejamento, trazer com que a empresa de médio e pequeno porte se enquadre no lucro real. Estou falando palavras específicas. Pessoas vão entender? Vão. Mas, ao mesmo tempo, não vão. Não é. Então, eu preciso mastigar. Então, esse mastigado que eu tento passar para o cliente, para que ele entenda o imposto que está pagando, por que está pagando aquele valor. Para não chegar um momento como esse, ele bater a mesa e dizer, por que está vindo alto? Irresponsabilidade sua, você calculou o imposto errado. Eu nunca, graças a Deus, calculei o imposto errado. O que acontece é que falta de informação do empreendedor para entender o que está pagando. Então, a gente tenta trazer o quê? A cultura, mudar essa cultura dele, reeducar o empreendedor para que ele entenda o que está pagando. Então, Guilherme, está aqui o imposto, tu vai pagar PIS e COFINS, que são os impostos federais, imposto de renda e contribuição social. Você, Marquinhos, trabalha com prestação de serviço, você vai pagar ISS, você não vai pagar ICMS. O ICMS é se você vender esse produto como o Guilherme vende. Então, são coisas mais básicas que a gente vai tentando se habituar, passar para o cliente para que ele entenda de maneira bem mastigada. E eu explico quantas vezes for necessário. Até o próprio financeiro. O que é que tem que colocar lá? Tudo. O que é que tem que colocar no financeiro? Tudo. Porque se você deixar de colocar a água que você compra, é só uma água de R$1. Mas é R$1, faz diferença no final. Então coloquem tudo. Tudo. E também o que recebe. Né? Para que você consiga entender. E tentem fazer o quê? Fazer retirada de Prolabore, que isso é tão importante. Essa não retirada. E se você não fizer essa retirada de Prolabore, na maioria das vezes, hoje, falando de tributação,
o lucro, né, da empresa, ele não é tributado para a pessoa física. Então, se eu tenho a reserva de lucro no final do ano, foi feito o balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? No momento onde eu vou ajustar todas essas informações de entradas e saídas, ver se teve o lucro, se você não vai terminar no vermelho, e isso pode sim passar para o empresário ou para os sócios, né? De acordo com a participação que tenha na empresa. Então, essa parte não é tributada. Está alguns projetos aí para tributar, eu não sei como é que será, de acordo com os governantes, mas é importante fazer a retirada do Prolabore. Existe um quesito também. Imposto de renda pessoa física. Por quê? O lucro vem lá em bens e direitos não, em uma parte em que ela não é tributada. E a outra parte é tributada quando a gente faz a retirada do Prolabore. Marquinhos vai fazer um empréstimo do banco pelo CNPJ. Vai precisar também, Marquinhos, do teu imposto de renda pessoa física. Então não vai adiantar de nada. Aí vai estar zerado. Por quê? Qual é a corresponsabilidade? É de Guilherme e Isabela diante do CNPJ. Porque se o CNPJ não conseguir arcar, ele vai ter o responsável para arcar com esse débito. Certo que existe algumas naturezas jurídicas. O que é isso? Quem são os representantes? E lá o banco vai identificar se aquela pessoa tem o poder de pagar, a obrigação de pagar aquele débito, né? Ele vai fazer a análise. Mas por trás vai ter a responsabilidade do empreendedor, do empresário. Então não vai adiantar. Aí tu vai mandar para o banco tu imposto de renda zerado. Ah, não, eu faço um decore. Decore é a mesma coisa de declaração de imposto de renda, pessoa física, só que eu, como contador, eu vou precisar assinar me responsabilizando. Eu não faço decore, porque eu oriento os meus clientes a fazer retirada de Prolabore e fazer o imposto de renda pessoa física. O decore é para uma renda extra que não é declarada e você faz o recolhimento previdenciário dela. Então, são poucos os contadores que fazem decore, porque precisa da nossa assinatura. Só passa se for com nossa assinatura. Então, se acontecer alguma coisa, alguma informação que não foi correta, parte para a minha responsabilidade, entendeu? Então, acontece sim, Guilherme, sempre. Mas eu venho orientar sempre todo mundo. Onde eu passo, seja na rádio, seja aqui no podcast, seja onde for, qualquer lugar. Procure entender o seu empreendimento e o que está acontecendo lá dentro. Se você não entender o que está acontecendo, a movimentação seja financeira, de colaborador, de gestão, de limpeza, de qualquer coisa. Até porque se você não tem controle no seu financeiro, você não sabe se está tendo algum tipo de extravio, se não está desperdiçando material de limpeza. Tem quantidades... Teve um determinado cliente, aproveitando a deixa, que a água sanitária estava demais. E o empreendimento era consideravelmente médio, que não precisava. Era tipo 4, 5 águas sanitárias por manhã. Então, para o uso. Entendi. Não tinha necessidade. O que é que estava acontecendo? Não estava tendo extravio nenhum, não estava tendo roubo dentro da empresa, mas estava desperdiçando demais, muito. Demais. Então, trouxe um outro produto. O outro produto era mais econômico na quantidade, rendia muito mais, era um pouco mais caro, mas quando foi reverter era mais barato. Até essas pequenas coisas a gente tem que observar. Então, é desse pequeno que a gente pode tornar-se muito grande, né? Sim. Então, as pequenas coisas a gente vai somando. Então, R$1 que você deixa de informar é muito importante. Uma coisa que eu aprendi, porque um dos estoques, acho que um dos piores estoques a ser feito é estoque de alimento que é perecível, assim, né? Tipo fruta, né? No caso de restaurante. E aí, como é que é feito esse estoque? No nosso caso, é feito diário, a gente faz diário. E esses alimentos que são perecíveis, você tem que, no meu caso, eu tenho uma empresa que eu trabalho tanto com estoque de frutas, que é alimentos perecíveis, né, que chamam, e os que são perecíveis mais de longo prazo. São datas assim. Então, o que é que eu faço? Dentro da empresa, eu separo o estoque. O que sai de dentro do estoque é contabilizado. Então, é um estoque separado. Eu não sabia como fazer, aí eu fui procurar, fui estudar como é que eu faria aqui, como é que eu ia fazer. Então, eu fui estudar, fui ver como é que eu ia fazer esse estoque e fiz. Não tem como a questão da fruta. Por quê? Porque o desperdício é muito... Algumas frutas, ela chega a durar 2, 3 dias, como a banana, né? Eu consigo fazer um estoque até maior, mas outras eu não consigo. Banana, maçã,
mas morango já não dá. Essas frutas que são fáceis. Perde muito rápido. Perde né? muito rápido. Então é melhor eu pegar fresquinha do fornecedor do que ficar uma semana com ela ali com um desperdício maior. Isso. Sim. Então, tudo isso a pessoa tem que estudar e o contador também, ele consegue Analisar, ter essa, você essa que está no orientação. convívio do seu empreendimento, você sabe, acabou de dizer. É melhor para mim comprar em menos quantidade do que para comprar em grande quantidade num preço menor, porque eu desperdiço menos e acabo não perdendo realmente o produto. Né? Você tem que analisar. Tem que analisar tudo. Né? Aí esse outro produto eu consigo comprar, até o produto de limpeza, em grande quantidade, porque eu já não tenho. Mas já você isso, já consegue entender a quantidade que é para um mês. Isso a gente vai caminhando. Você vai começando a entender com a movimentação do seu empreendimento. A gente pode fazer, na maioria de alguns casos, uma perspectiva de faturamento e de despesa. Montei meu empreendimento hoje, eu vou saber quanto eu vou gastar? A gente pode fazer uma perspectiva, uma previsão de quanto você vai faturar e quanto você deseja faturar. Porque pode ser que não chegue à margem que você deseja. Isso. E nem muito menos a despesa. Pode ser que ela aumente. E a receita diminui. E termine no vermelho naquela situação. Mas você vai entender. Eita, então eu vou diminuir essa despesa aqui um pouco porque eu consegui identificar que é um desperdício agora. Digamos, sei lá, eu vou comprar uma TV de 50 polegadas para colocar na minha sala da minha recepção. Meu cliente que vem quando vai para o escritório, ele vai diretamente para a minha sala. Eu estou com horário marcado. Você não demora mais de 2 minutos, 3 minutos na recepção. Então, não há necessidade. Então, eu vou gastar com o quê? Eu preciso de um ar melhor na minha sala. Então, eu vou comprar um ar-condicionado. É mais barato. Isso a gente vai... Isso eu estou falando com um bem, mas a gente pode fazer isso com a mercadoria, com o estoque, que a gente acaba diminuindo as despesas em determinadas situações. E, Jaqueline, é muito importante isso, Marquinhos, assim, porque você pensa que não. 1, 2, 3 reais que... teve de extravio ali, que saiu por falta de planejamento, mas foi R$2, R$3. Só que quando você vai fazer as contas no mês, né, foi R$2 num dia. Eu sempre falo isso para os meus colaboradores, a questão do desperdício, como a gente lidar com muito produto que é fácil de desperdiçar. O leite condensado, por exemplo, é tudo pesado, né? Eu não deixo passar uma grama. Então a gente... Por quê? Porque se passou uma grama ali, mas passa outra grama ali, duas ali, quando chega no final do dia... Vai dar diferença. Vai dar uma diferença grande. Vai. E no final do mês? E dentro de um ano? Pois é. O prejuízo que eu tive, né? Então, assim, é muito importante isso pra gente e pra muita gente que tá escutando, tá nos assistindo. Mas é R$1 só. Mas vai em busca desse R$1, porque a gente que é empreendedor, a gente tem que buscar esses centavos. Imagine R$1 todos os dias. E pelo mês, R$30. Eu trabalhei um período aqui na Agropark com o seu Edilberto, né? E ele era muito zeloso nesse sentido aí, de evitar desperdício e tal. E ele passava assim, ele viu um certo desperdício, aí ele falava, ele se irritava, né, e tal. Ele dizia, isso aqui é dinheiro, tal, não sei o que ele explicava. E naquele momento, eu acho que pela imaturidade a gente não entendia, entendeu? Levava pelo lado mal da coisa, pensava que era a avareza e tal. Mas hoje... olhando pelo lado do empreendedor, olhando de forma técnica, isso é necessário. Isso, né? Isso é necessário para a saúde da empresa e é necessário para que se mantenha o emprego do funcionário, não é verdade? Eu aprendi também com a Jaqueline uma coisa, já tinha também aprendido, mas ela falou uma vez também isso, e o nosso maior lucro, ele não está na venda do produto, e sim na compra dos insumos, na compra do estoque. O nosso lucro está ali. Porque quando você, por exemplo, eu vendo essa xícara por R$10, mas eu compro ela por 5. Né? Sim. Então, eu estou ganhando metade, né? Mas se eu conseguir comprar mais e comprar ela por 3, né? Eu vou continuar vendendo ela por 5, mas eu aumentei. Por 10, né? Por 10 eu aumentei a minha margem de lucro, né? Então, assim, quando você consegue ter esse poder de compra maior e consegue pesquisar preço e ter o cuidado, frete e tal. ter o cuidado com o estoque, né? Também, para não perecer, para não perder produto, você acaba tendo uma saúde financeira melhor. Sim, um dos principais erros, Guilherme, é a precificação. Precificação. Porque no momento em que você precifica errado, não é precificação colocar, é R$10 essa caneca. O cadastro do produto dentro do sistema. Porque se você cadastrar ele de maneira errada com os códigos tributários, aí é onde você perde.
Porque na hora que a gente compra uma mercadoria, ela vem com a forma tributária. Porque eu comprei a mercadoria. Na hora de vender, eu tenho que cadastrar de outra forma. Não necessariamente sempre é igual. Possa ser que tenha um código ou outro. Quando eu digo código, são informações internas da nota fiscal. Tributárias. Tributárias mesmo. E daí você pode estar perdendo. Existe um negocinho que se chama substituição tributária. Quem é empresário aqui na cidade deve saber. Substituição tributária é o ICMS, que é recolhido, unificado pela indústria. Então, para chegar a marquinho... Para quem é indústria, né? Não necessariamente o atacado pode fazer isso, mas na maioria das vezes é a indústria. Mas o atacado também pode recolher a substituição. Eu sou indústria, eu produzo o ICMS, eu produzo o açaí que Guilherme vende. Então, se, no caso, o produto de Guilherme for substituição tributária, tem que analisar. Guilherme vai recolher por toda a cadeia. Para todo mundo. Guilherme está aqui em indústria, passa para o atacado, do atacado varejo e do varejo para o consumidor final. Então, quem chegar aqui já vai ter todo o imposto por toda a cadeia pago. Não vai precisar retributar. É tributação em cima de tributação. Quando vier para o atacado, vai inserir tributação de novo? E assim não. Porque isso se chama benefício fiscal. Por quê? Chega no consumidor final, você não vai cobrar dele mais o ICMS, porque já foi pago lá no início. Certo? Acontece muitas vezes em que a empresa não cadastra o produto que é substituto tributário com substituição tributária e acaba o quê? Tributando. Eu não sei se é a mesma coisa, né? Eu entendi bem o que você está falando aí, mas um questionamento que foi levantado, né? Tinha sido a questão da retributação do combustível. Né? Que o Estado tributava, né? Quando saía do porto ali e tal, e quando chegava na bomba, tributava novamente. É porque o combustível, a gasolina, o etanol, ele tem uma tributação diferenciada. É outra situação. Então, existe algumas situações que podem sim ser retributados. Mas a gente sabe que hoje a inflação está muito alta, né? Está muito alta. O combustível hoje está complicado para a gente andar. Para andar de carro hoje é luxo, por causa do combustível, né? Então é o peso. Realmente hoje no bolso está bem pesando pelo combustível. Funciona nessa situação. Substituição tributária é a nomenclatura que foi dada por a pessoa que vai recolher o imposto aqui por todo mundo. Até chegar lá na última pessoa. Até na pessoa que vai comer o açaí. Não necessariamente é o açaí, tá? Mas é só um exemplo. Então, existe também outro benefício fiscal, como o ICMS, que é a substituição tributária, que são para produtos monofásicos. O que são produtos monofásicos? É a Coca-Cola. Desculpa, não podia ter falado. Não tem problema. Desculpa. O refrigerante. O refrigerante, ele tem o benefício fiscal do produto monofásico, mas isso são para impostos federais, o PIS e COFINS. Guilherme comprou, a empresa que fez esse refrigerante pagou lá o PIS e COFINS, certo? Somente o PIS e COFINS, pagou por todo mundo. Guilherme não vai pagar mais. Agora, esse refrigerante. Agora tem que ver, existem os códigos internos. Então, precisa que você analise o cadastro do produto. Então, é isso que eu falo. Precificar, tem que saber precificar para saber se você não está fazendo errado. Mas o cadastro do produto, ele é primordial. Aí vem a situação que Jaqueline pode ajudar também. Porque eu tenho um programa que se chama Recuperar. Meu amigo Ale aqui gravou esse lançamento desse programa comigo, que na época, Guilherme, eu fiz a gravação até lá. Tu lembra disso? Lembro. Pronto. Então, eu lancei o programa Recuperar. É um programa de recuperação de créditos tributários. Há situações em que você paga impostos indevidos, que pode ser circunstâncias como essas, ou outras também, que a gente analisa. E daí eu recupero. O valor que você não tinha no caixa, possa ser que você consiga. Aí o quê? Que legal. Eu consigo reembolso financeiro para sua empresa. Não é só eu que consigo, certo? Eu faço a análise, estudo e faço a demonstração do valor que possivelmente pode ser restituído. Pode ser restituído, pode ser compensado nos próximos impostos e também pode ser compensado nos impostos passados, até nos últimos 5 anos. E também aconteceu já de a pessoa tributar de maneira errada ao inverso. Precisar pagar impostos a mais. Entendeu? Então, é ruim. Mas para isso tem que ter muito cuidado. É necessário. Aí a pessoa fez, não toque. Eu digo, não, vamos fazer. A diferença era muito pouca, era um valor, e a pessoa ficou completamente irregular. Então, a contabilidade, né? Se deixar, a gente vai passar aqui. Eu não sei quanto tempo, mas a gente tem.
Não, e tá vendo assim como é importante. Sim. É importante demais ter um contador dentro de uma empresa, do negócio. É necessário demais. Ô, Jaqueline, e assim, para quem tá em casa agora nos assistindo, quer empreender, ele sabe o que é que quer vender, qual é a atividade que quer fazer, mas ele não sabe como começar. Porque assim, tem muitas questões. Por exemplo, tem gente que diz assim, eu não preciso fazer pesquisa de mercado. Acho que o contador é o último passo na cabeça. Deles, né? Isso, eu não preciso fazer pesquisa de mercado. Né? Qual o cliente que eu vou vender? Eu acho que eu vou vender para todo mundo. E o preço eu vou ver aqui qual é o preço. Qualquer você coisa. Já falou. Né? Eu vou colocar aqui, eu comprei por 5, vou vender por 10. Né? E existe, você faz também essa parte de planejamento, plano de negócio, você orienta esse empreendedor. Isso. Um principal ponto, quando a gente deseja empreender, a gente tem que montar o nosso plano de negócio. Casa de Ferreira Espeto de Pau, montei o meu sem fazer plano de negócio. Foi onde eu errei muito. Se eu soubesse que eu precisava fazer o plano de negócio, tivesse a maturidade para isso e alguém ter dito isso para mim, eu tinha feito, né? Então, o plano de negócio, ele é basicamente mais importante. Então, é daí onde você vai compreender a margem que você pode até ir. Como é que você vai conseguir ter a previsão do lucro, a previsão do seu faturamento? O que é que você precisa ter no seu negócio? Qual o capital que você precisa investir? Qual regime tributário vai ser enquadrado? Qual é o porte? Né? Como é que eu vou fazer? Eu desejo empreender, mas eu sou sozinha. Eu vou conseguir? É melhor ter um sócio? Então, no plano de negócio vai ser demonstrado tudo isso. Isso lida mais com a parte administrativa, mas o escritório executa, sim, plano de negócio. E, dentre tudo, no momento que foi feito o plano de negócio, a gente faz o planejamento tributário. Que legal. Que o planejamento tributário é para a gente decidir como vai ser feito. Porque antes de a gente iniciar o faturamento, o dinheiro entrar, a despesa acontecer, a gente tem que planejar. Né? Isso. E o planejamento é justamente para a perspectiva do dia de amanhã saber quanto é que você vai gastar com o imposto. Porque você vai ter a previsão do seu faturamento. Eu desejo faturar 20 mil reais. A gente vai, de acordo com o planejamento, estimar quanto é que você vai gastar com o imposto. Daí a gente vê as outras despesas. O planejamento ele vai para a parte tributária, não necessariamente financeira. Mas a gente acompanha, e claro que o acompanhamento é feito sempre. Mas o planejamento tributário ele é primordial. E essa parte de plano de negócio ela é muito importante. Sim. Porque eu até falei... Deixa eu falar só uma coisa rapidinho. Conheço uma pessoa que, quando fez o plano de negócio, desistiu do negócio. Por quê? Viu que não tinha... não era nem só habilidade. Não havia habilidade de jeito nenhum. Principalmente financeiramente. Mas não conseguia fazer aquilo. Não quero esse negócio pra minha vida, não. De jeito nenhum. Porque quando... não, vai ser super certo. Porque tem muito olhar pelo outro, copiar o que o outro está fazendo e não olhar para você. Eu tenho a capacidade, eu consigo, de maneira viável financeira, fazer esse negócio acontecer. Quando vai para a ponta do papel... Ô, Jaqueline, Marquinhos, sabe o que foi que eu vi esse dia, pegando esse gancho aí, o que eu prestei atenção esses dias, é que muitas empresas fecharam na pandemia, né? Sim. Mas muitas também fecharam depois da pandemia. Verdade. Eu vi muitas empresas mesmo que abriram as portas porque estavam ali na pandemia recebendo aquele valor, o povo estava comprando com dinheiro na mão e abriram sem nenhum planejamento. Isso. E eu vi várias, aqui mesmo na nossa cidade, eu vi várias que duraram 3, 4 meses e fecharam as portas. Isso acontece, além por falta de planejamento, viu a oportunidade, porque estava no delivery, o digital hoje está e veio para ficar mesmo, achou a oportunidade, mas não soube continuar. Eita, e agora? Como é que vai? Porque os empreendimentos que já existiam se tornou apto à situação atual, que seria o digital, continuou caminhando, que está, no caso, um exemplo muito grande é o do Point, se reinventou e continuou. E aquele que veio, não fez nenhum tipo de planejamento, não soube como fazer depois da pandemia, porque, tem a pessoa que veio até a pandemia, tem o empreendedor que esteve na pandemia e tem o empreendedor que veio depois da pandemia. Então, são 3 situações completamente diferentes, cenário que a gente não previa acontecer. Então, fecharam mesmo. O próprio planejamento que não teve. Eu vejo isso como um erro muito grave, porque assim, às vezes a pessoa ela precificou, como você falou, ela precificou um produto para delivery. E aí ela abriu um espaço físico agora, pagando aluguel, água, luz, internet. Pesou no bolso. E pese continuou com o mesmo preço, não teve esse planejamento, não se preocupou em procurar um contador, né? Um escritório feito de vocês que trabalham também até com essa parte de orientação de plano de negócio. E aí, fecha as portas.
É triste isso. Eu fico muito triste. E eu fico muito feliz quando o empreendimento cresce, quando monta mais um. Eu fico muito feliz, muito mesmo. Eu vibro, porque além de estar contribuindo comigo, com o meu sustento, porque eu dependo da prestação de serviço, também do crescimento do outro, mas eu gosto daquilo. E minha funcionária fala, Jaqueline, teus olhos brilham quando o cliente sai daqui sorrindo. Quando ele sai triste, particularmente meu coração parte. Porque eu não sei o que fazer. Eu não tenho como ajudar de outra forma, principalmente financeira, né? Então eu tenho como ajudar com a minha expertise, com o meu trabalho, com o meu conhecimento. E a orientação é algo muito importante, é fundamental. Então, quem está nos assistindo, procure o profissional seu. Não estou falando, existe, claro que a gente está aqui, o escritório está para contribuir, para ajudar. Mas procure o seu contador, pegue dele as informações que você deseja, puxe, né? Cria essa cultura diferente de perguntar, de se informar, de saber do seu negócio, porque isso é cultura. Talvez o empreendedor em si, né? Eu acho que pela cultura, como você bem falou, ele não tenha noção do poder, né? Que o contador tem no sentido assim, de conhecimento, que ele pode usar aquilo ali em benefício próprio, em benefício da empresa dele, né? Poder crescer ainda mais. E tá nas suas mãos, porque você já tem aquele serviço. Exato. Mesmo que você precise pagar. E outra, valorizem. Porque, gente, é um serviço tão complexo pra gente. Quebra tanto a cabeça. Então, valorizem o profissional que tá com você. E se você identifica que ele precisa melhorar mais um pouco, ajuda ele a melhorar. Porque pode ser que precise também do empreendimento. Né, dê um feedback, porque ele também dá um feedback. Guilherme, o que é que eu preciso ajudar? O que é que eu preciso melhorar no seu empreendimento? Dinheiro. Eu como contador. Eu como contador. Isso aí não, né, Jaqueline? Isso aí a gente ajuda no banco. Mas assim, o que é que eu preciso? O escritório tá contribuindo com você 0 a 10. Faça uma pesquisa de mercado, entendeu? Isso é muito importante. E Guilherme sabe disso que eu faço. Muito importante. Eu tenho que entender qual a necessidade dele. Se o cliente tá ali, parou de me pedir as coisas, aí eu tenho que procurar. Porque tá acontecendo alguma coisa. E eu quero que ele esteja me pedindo e me perguntando. Essa parte de pesquisa, isso é muito bom. Isso é muito bom. Todo empreendedor... Oi, pode falar. Deixa eu fazer um ponto, não perder esse ponto aí, da importância do contador. Acho que eu vi um corte recentemente de Flávio Augusto. E ele disse que não sabe abrir empresa. E nunca se preocupou em abrir uma empresa. E tem profissionais para fazer isso, que são capacitados e preparados para fazer isso. Então, daquela gama de empresas que ele faz, ele nunca abriu, não sabe nem para onde vai. Porque se ele fosse perder tempo com isso, ele ia tirar o foco de e é muito burocrático. Por isso que tem profissionais para isso. Aí entra a importância. Não é nem só fazer, é comprar também. Quando ele vai comprar, ele disse que um processo de compra de uma empresa, igual ele vendeu a WhatsApp e recomprou ela, né, e tal, é um processo de compra. É todo o contador que faz. Junto com o jurídico, né? Ele vai analisar a saúde da empresa, como é que ela tá e tal. Se realmente há a viabilidade de comprar novamente. Quanto é que tá o brand da empresa, né? Aí, qual o ticket médio, é muita coisa. Isso, e Flávio é referência, né? Flávio Augusto Falou, tá é fora da curva, né? Ele é um cara que ele trabalha muito com... E eu pretendo fazer isso nos projetos futuros. Se Deus quiser. Não, mas eu acho muito legal o que ele fala sobre o equity, né? Que a empresa, ela precisa trabalhar, todo empreendedor, ele precisa trabalhar em cima do equity. O que é o equity? O equity é você gerar valor para o teu negócio. E saber que a sua empresa, seja ela qual for, ela tem 3 caminhos. Um deles é, ou você vende, ou ela fale, ou o dono morre. Então, das 3, o melhor caminho é você vender. E para você vender, você tem que gerar valor. Perfeito. E aí é muito fantástico. Por isso que ele fez isso. Fez com a WhatsApp, fez com o Orlando City. Né? Vendeu também, gerou valor, pegou uma empresa pequena, o Orlando City pequenininho, anos depois já estava valendo bilhões. Então, é muito... Flávio Augusto é fora da curva. Então, assim, ele falando, quem somos nós, né? Para dizer que não. Porque... É como o Ali falou. Ele confia nos profissionais. E ele deixa nas mãos dele. Certo que ele tem pessoas que acompanham o contador
para que esse caminho aconteça, de o contador tomar aquela decisão e tal. Às vezes tem empreendedores que nem conversam com o contador, nem sentam com o contador. Tudo bem, não tem problema. Portanto, que ele saiba como é que tá e coloca uma pessoa para substituí-lo, porque o papel dele é outro, conseguir mais empreendimentos, ampliar mais o negócio dele, fazer realmente a venda, né? Fazer network e assim vai. Mas quando eu falo em você compreender, é quem tá pequeno, porque como você começa pequeno, se você começa a compreender o que está acontecendo no seu empreendimento, você vai crescer. Porque você vai saber onde é que vai estar pesando. Isso. Onde está realmente batendo aquela tecla que precisa parar de ser batida. Se você não pensa dessa forma, infelizmente não. A gente começa pequeno. Guilherme começou grande? Pequeno. Então pronto, ninguém começa grande. Começa grande quem tem um próprio negócio do pai, da família. Isso. E daí foi o que o Guilherme até mesmo falou. Às vezes quebram, às vezes não. Às vezes tem realmente o intuito de continuar o empreendimento, tem o dom, quer continuar o legado da família e assim vai, né? Então a gente precisa entender e estudar. A gente começa a nossa vida adulta começando a estudar e daí a gente precisa continuar. Diariamente, Guilherme estuda para o negócio dele, Marquinhos a mesma coisa, o Alan a mesma coisa. E eu preciso estudar diariamente, para todo mundo. Cada um na sua parte, a gente vai poder fazer tudo, né? Eu preciso, nós precisamos, o Ao Ponto do Açaí precisa muito mesmo de um contador e a cada dia mais e mais. Né, e dos profissionais. Então, a gente tem que ter em mente isso, que a gente precisa... Cada um com sua particularidade. Isso. E você estudou para isso, para ajudar na saúde. É como se fosse um exame. Né? Ela vai fazer o exame da sua empresa, vai examinar tudo, tirar o raio-x, ultrassom, seja lá o que for. Vai fazer o diagnóstico, passar a saúde da empresa para você. Isso mesmo. E se você não tem ainda uma empresa e pretende abrir, né, a começar um negócio, nada melhor do que começar do jeito certo. Né, Jaqueline? Concordo. Pode ser até com uma consultoria, né? Isso aí. A gente trabalha com consultoria e com assessoria. Pronto. Marquinhos, quer fazer a última pergunta? Cara, a hora passa, né? A hora passa que a gente nem percebe. E o que eu mais adorei, pessoal, é o merchan. É perfeito. Olha, próximo vai estar aqui, viu? Olha aí, gente. Deus quiser. O trabalho que a gente faz, ele foge um pouquinho da curva, porque a contabilidade é um negócio chato para burocrata. Ela chega a ter lançado 50 pessoas, tudo. E a comunicação dela, acho que 50% da comunicação dela é rede social. É quase uma digital influencer. Ô, Barba, vem fazer aqui esse negócio. Faz essa pergunta aqui, né? Vem, chega, vem. Digital influencer, aí. Eu não sou... Eu sou... Digital influencer? Não é que eu seja digital influencer. Eu vendo o meu produto. Né? Não tem nada melhor. Fala teu arroba aí pra galera. Meu arroba JQ Contabilidade. Sigam aí nas redes sociais, ambas, né? Tanto o Twitter quanto o Instagram, que é as mais utilizadas, eu creio, hoje. A gente não usa muito o Facebook, mas a gente usa intermédio junto do Instagram. Mas a gente faz umas publicações diárias para orientar justamente os empreendedores e a todo mundo. Tirar dúvidas, né? Tirar dúvidas e eu acompanho, né? Tem algumas coisas que eu ainda não consigo acompanhar porque vem perguntas, a gente sempre abre perguntas, tira dúvidas com as pessoas lá. E nada melhor do que a gente, dono do nosso próprio negócio, para ser o principal digital influencer dele. Verdade. Né? Não vejo sentido. Até porque o contato vem diretamente a mim. A pergunta vem diretamente a mim. Eu contrato Marquinhos, que é digital influencer, e Marquinhos vai perguntar a mim. Então, vai ser um caminho que vai demorar. Então, para que facilite esse caminho, eu prefiro eu mesmo fazer. Então, é até o meu rosto. Né? Então, Jaqueline vai estar lá. Se você for seguir a página, é Jaqueline que vai estar lá. Não é mais ninguém. Tenho parceiros, tem algumas pessoas sim que me ajudam, que estão comigo, mas quem está lá na telinha, na rede social, é Jaqueline, sim, que está lá, fazendo a propaganda, como diz mesmo o Alisson, sendo a digital influencer da minha própria marca. Isso é legal. Tem que ser. É a cara do negócio, né? E eu sempre digo a Isabela, não é verdade? Sempre digo a Isabela, para mostrar, para saber quem é que está ali por trás das câmeras. Rapaz, e quando ela aparece, dá audiência. Pois é. Guilherme tem uma expertise. Qual é a expertise de Guilherme? A parte administrativa. Isabela, a parte de venda. Ela é uma ótima vendedora. Ela é uma ótima vendedora. Então, juntou, né? O útil ao agradável, então deu mesmo certo. Somaram de verdade. Então, por isso que o negócio deu certo. E, às vezes, precisa disso. Que a gente encontre as pessoas certas, como marido e mulher, como amigos, como parceiros, como funcionários, e assim para o negócio dar certo. Principalmente você de cara com ele.
Boa, Jaqueline. Isso aí. E aí eu vou fazer a minha última pergunta. Pode né? fazer. Infelizmente estamos chegando ao final, mas dentro disso que o Guilherme falou anteriormente, aquela pessoa que está começando, desenvolvendo a vontade assim para empreender e precisa de uma consultoria. Quais são os principais tópicos que você aborda nessa consultoria para orientá-lo? Pronto. Quando a gente deseja empreender, Guilherme sabe, eu acho que todo mundo que está nos assistindo também, escutando, que é empreendedor sabe, as dificuldades elas só vão aumentar, elas não vão diminuir, né? Então, quando a gente começa a desejar empreender, a gente tem que saber disso, porque vai chegar um período em que você vai querer desistir, né? Então... Muias vezes. A gente... Meu Deus, eu vou sair daqui. Aí dá vontade de sair correndo, né? Então, as dificuldades, elas vão acontecer. Primeira delas é querer ter esse sentimento de empreender. Muitas vezes, minha mãe, por exemplo, era empreendedora, mas ela não sabia. Poderia ter crescido o negócio dela, mas ela não tinha a expertise, não tinha a mentalidade de querer aquilo crescer, para poder tornar-se algo maior. Então, você tendo essa consciência, você começa a entender que eu tenho a vontade, tenho. O que é que eu tenho que fazer a partir de agora? Eu tenho que saber quanto é que eu tenho, principalmente de recurso, porque você vai precisar financeiramente para aquilo. O recurso que eu tenho é isso, eu não tenho recurso. Não tenho recurso, eu vou ter que arrumar emprestado. Aí você vai precisar de uma ajuda de um terceiro. Quando eu digo terceiro, não é nem um banco. É de uma pessoa para lhe orientar como conseguir esse valor de maneira correta. Porque banco, ele vai emprestar dinheiro para você sempre. Mas se está certo ou errado, se é a melhor forma de você conseguir esse dinheiro, aí é outra conversa, né? Isso. Então, recurso a gente vai precisar. Guilherme, para fazer a reforma hoje do Point, não precisou de um valor financeiro? Sim. De onde veio o dinheiro? Foi recurso próprio? Foi de terceiros? Vamos analisar. Vai tirar de onde? Vai tirar daqui, do meu dinheirinho particular. Pronto, eu fiz um investimento. Vai fazer o plano de negócios. Eu não oriento, não. Você tem que fazer o plano de negócio, porque aí você vai compreender. E volto a falar, a dificuldade. Porque no momento que você for fazer o plano de negócio, já vai ter a dificuldade de saber como fazer o plano de negócio. Isso. Eu não sei fazer um plano de negócio. E outra, para mim fazer o plano de negócio, eu não vou estar sozinha. Eu preciso do empreendedor do meu lado. Porque ele que vai me dizer as coisas. A estrutura do plano de negócio é uma coisa. Agora, as informações vão ser passadas por ele. Isso. Então, o que é que você precisa? Qual é o seu desejo? O porquê? Quando a gente fala em valor, quando a gente diz valor não é financeiro, o porquê que você quer montar o açaí? O porquê que eu desejo hoje continuar sendo, além de ser professora, quero ser professora porque eu quero ajudar os meus alunos a entender que o mercado de trabalho existe possibilidade, que tem mercado para contadores e quero ajudá-los a começar um empreendimento sabendo de alguma coisa, saindo da faculdade de alguma forma. O que é que eu quero com o meu escritório? Eu quero com o meu escritório ajudar os empreendedores a sair do buraco. Eu quero que eles entendam que podem começar do zero ou quebrar agora e recomeçar. Eu vou ajudá-lo, só que eu preciso que ele esteja de mão dadas comigo. Então, a gente tem que agregar valor àquilo e saber o porquê. A gente tem que ter uma missão. A minha missão, para mim, é essa. Eu quero ajudar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, você tem que saber a sua missão. Qual é a sua visão para o futuro de amanhã? Né? Tem que ter esses 3 pilares, tem. Isso. O plano de negócio está agregado a isso também. E daí você contrata os profissionais. Um profissional de sua confiança. Pode procurar. Existe também possibilidades com esses recursos do Sebrae, né? Não sei se eu poderia ter dito, mas existe o Sebrae. Pode, sim, claro. Que traz esses recursos com consultorias. Ele tem o subsídio para isso, paga um valor da parte que a gente é subsidiado, a gente paga para isso, né, para que a gente utilize esse produto, recurso, né? Esse produto que é o Sebrae. Então, você paga uma parte só, não tenho como contratar uma consultoria à parte, como Jaqueline, com outro contador. Então, mas eu quero começar baixo, porque eu quero entender se vai dar certo. Então, o desejo aconteceu, porque muitas vezes a gente não sabe se aquele passo que a gente vai dar é o que eu quero. Isso. É o que eu quero. Eu tenho o desejo hoje de empreender. Eu quero montar um negócio aqui na cidade que até hoje eu não tive recurso para isso ainda. Mas eu quero. No momento certo eu vou colocar. Mas eu quero. Mas agora eu tenho condições? Não é só financeira, mas de tempo? Não tenho. Uhum. Eu vou ter que estar lá dentro. Principalmente porque ele está iniciando. Então, eu tenho que estar lá dentro, certo? Que eu vou precisar de pessoas para trabalhar comigo, para me ajudar. Mas eu tenho que estar lá dentro. Hoje eu dou aula, eu faço parte da CDL, eu tenho um escritório, presto consultoria. Como é que eu vou
dar conta disso tudo. Eu tenho uma vida pessoal que no momento eu não estou tendo, mas eu tinha essa vida pessoal em um determinado ponto. Então acaba que o quê? A gente tem que saber onde é que vai, que a gente não tem como abarcar o mundo. Então tem que saber primeiro do seu desejo, se você tem a condição agora. Não é só financeira. E se você tem a condição financeira e quer investir, procura a pessoa certa para fazer justamente um plano de negócio, estruturar o seu negócio para ver se é viável para aquele momento. Quando a gente fala de mercado, eu quero montar meu escritório em mais 2 lugares. Eu acho que eu já tinha comentado isso até com o Guilherme. Eu quero, mas eu não consigo hoje. O município, ele pede mais contadores. Eu sei que eu tenho mercado lá. Recurso para isso eu já consegui. Tenho parceiros que vão me ajudar para que cedam o espaço, tudo. Não tenho como agradecer também essa pessoa. Mas eu não tenho tempo. Como é que eu vou estar num negócio como esse? Vou colocar uma pessoa para ficar lá no meu lugar só para jogar, para dizer que eu tenho mais um escritório? Não faz sentido para mim. Entendeu? Eu tenho que ir acompanhado perto. Então, qual a minha prioridade agora? É outra coisa, que é o projeto que eu lançarei, se Deus quiser, daqui a alguns meses, que esse projeto aí será para ajudar muitas pessoas, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e espero falar sobre esse projeto aqui em breve, se Deus quiser. Legal. E esse projeto eu quero lançá-lo, então é mais um produto que eu quero ter dentro do escritório. Como é que eu vou ter tempo? Então a gente tem que analisar cada situação. Empreender é ótimo. Um colega meu falou para mim uma vez, quando eu trabalhava até nessa loja de material de construção, como é que eu faço para fazer concurso para dono? Aí eu até disse, não existe concurso para dono, existe o desejo de ser dono, porque daí você consegue empreender. Porque se você só tem o desejo de ser dono, você não vai conseguir nunca. É verdade. Você não vai conseguir nunca, porque você está olhando pelo outro, porque o outro está ganhando dinheiro. Você não sabe o que o outro passou. Né? Então são essas coisas. Os desafios diários. Né? São muitos. Empreender é desafio em cima de desafio. Vocês sabem. É verdade. A hora passou. E passou muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Eu queria que você dissesse para alguém que está assim, com medo de empreender, tem até condições, mas ela está com medo porque alguém próximo a ela, alguém conhecido, começou da forma errada, perdeu tudo que tinha, e ela está com o dinheiro guardado ali, mas ela tem a vontade, tem esse desejo e não sabe como, né? Não sabe o que fazer, não sabe como fazer. E aí eu queria que Jaqueline Kiduti, Jaqueline que é professora, Jaqueline que é digital influencer. Digital influencer, né? Jaqueline que tem essa expertise aí em contabilidade formada e ajuda muita gente, inclusive alunos, sim, né? E muitos empreendedores, eu e a minha esposa, nós somos um deles. Dissesse para essa pessoa o que ela fazer agora. Eu acho que quando você falou aí que ele tem um desejo, ele tem que, além de ter o desejo, ele tem que ter um sonho. Isso. Porque quando a gente empreende, a gente tem que sonhar junto com o empreendimento, para que ele cresça. Só o desejo, né? É o valor, quando eu falei anteriormente, é justamente do valor. Não tenha medo. Então, quando você der o primeiro passo, dê esse passo com responsabilidade. Boa. E que essa responsabilidade, ela seja toda integralmente sua. Saiba que se você falir, não tenha medo, né? Tem um senhor, eu não me recordo o nome dele, ele é um grande empreendedor, também digital influencer aí da grande marca dele. Ele quebrou várias vezes e ele sabe que foi importante quebrar. Graças a Deus eu nunca quebrei, nem desejo quebrar. Eu espero que essas dificuldades que eu passe me ensine cada vez mais. E que quem deseja empreender hoje, saiba que essa dificuldade vai acontecer. E que aproveite, saia dela ainda mais forte. Né? Quando eu falo da dificuldade da viagem, eu saio de lá mais forte. Porque eu sei o valor que hoje é ter um veículo. Eu sei o valor, como foi ruim fazer esse caminho. A mesma coisa no empreendimento. Então, se você deseja empreender, torne o seu desejo mais do que só um desejo, torne-se um sonho, porque daí vai ajudar outras pessoas, vai contribuir com outras pessoas. E outra, escolha o negócio certo. Veja se o negócio que você deseja seja o que realmente vai ter um negócio de sucesso. Porque não é algo só por ser, não deseje algo porque o outro está tendo igual. Faça aquilo porque você realmente sonha com aquilo. Tem uma missão, né? Que tem essa missão e que traga isso para você. Que torne aquilo prazeroso. Porque se empreender tem que ter prazer. Porque é cansativo. Você tem hora de entrar, não tem hora de sair. Eu tenho hora de entrar no escritório. Tem vezes que eu chego meio-dia, tem vezes que eu chego de 8. Mas quando eu vou sair é o quê? Quando eu vou terminar meu dia, é meia-noite, 1h da manhã.
Quando eu não estou dando aula, eu estou no escritório. Então, é isso. Todos os dias as dificuldades vão continuar vindo. E que você saiba o valor dessas dificuldades e aprenda com elas. E não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Muito bom. Jaqueline, queremos agradecer eu que mais agradeço. uma vez por essa aula, esse aulão, né, que foi aqui de muito enriquecedor. Como a gente sempre diz, né, aqui nessa mesa só sentam os melhores. Que coisa boa saber disso. Muito o feliz. O Nortecast fica grato, eu acredito que os nossos seguidores também, quem está nos assistindo agora, estão extasiados. Que bom, que bom. Espero que realmente eu tenha conseguido ajudar. E eu estou à disposição. Quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, então eu estou e sigo à disposição de qualquer pessoa, né? E o escritório mais ainda. Né? Fazendo o meu merchan, como diz o amigo Guilherme. O escritório, eu tenho um escritório aqui em Afogados da Engazeira. Quem precisar está localizado na Avenida Rio Branco, ao lado da rádio. Então, tem uma rádio na Avenida Rio Branco. Você pode procurar o escritório. Tem lá na frente uma placa com o meu nome. E estou à disposição para qualquer coisa. Até para tirar dúvidas. Sem precisar você ter algum tipo de recurso financeiro para isso. E segue também Jaqueline. JQ Contabilidade no Instagram. Segue Jaqueline. Até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Thank you.